Boa noite, sejam todos bem-vindos ao estudo do livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos estudando este livro, então vamos lá. Vamos iniciar fazendo a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor Deus, de todo o mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, está iniciado o nosso estudo desta noite. Sejam bem-vindos. Então, estamos estudando o livro que é o Espiritismo. Estamos vendo aqui na parte do capítulo 3º, solução de alguns problemas por meio da doutrina espírita. Estamos vendo sobre o homem durante a vida terrena, né? E começamos um assunto, é o item 135. Por que há homens idiotas e imbecis? A posição dos idiotas e dos imbecis é a menos conciliável com a justiça de Deus, na hipótese da existência de uma só vida. Por mais miserável que seja a condição em que o homem nasça, poderá erguer-se pela inteligência e pelo trabalho. O idiota e o imbecil são, entretanto, destinados do berço ao túmulo, ao embrutecimento e ao desprezo. Para eles não existe compensação possível, porque então sua alma é idiota. Então, ele pergunta por que há homens idiotas e imbecis, né? Faz essa pergunta para Kardec. E Kardec responde. Ele fala que, se a gente for observar, né, as pessoas idiotas e imbecis são pessoas doentes mental, que têm doença mental. Essas pessoas, a gente não vai entender a justiça de Deus. Por quê? Por que Deus cria pessoas sadias, saudáveis, e outras pessoas que nascem já imbecis, idiotas, com doenças mentais? Por quê? Então, ele fala o seguinte, essas pessoas, elas já nascem do berço até o túmulo, elas têm essa doença não tem tratamento, não tem cura, ela nasceu assim, até a morte, até o túmulo, né? E aí, eles falam aqui pra gente, né, por que sua alma é idiota. Alma, quando fala alma, quer dizer espírito encarnado. Lá no livro dos Espíritos, é essa a terminologia. Alma é o espírito encarnado. Então, nós somos alma. Nós temos um espírito nosso encarnado nesse corpo de carne. E então ele está falando isso, né? Nasce desde neném. Por que então que já nasce essa alma idiota com esse problema? Aí ele vem falar que através dos estudos, dos livros, das obras espíritas, o que acontece? Esses espíritos, eles já viveram em outras vidas. Hoje eles estão reencarnados nesse corpo de carne com problema, com bloqueios. Eles não podem utilizar a sua inteligência plena, não pode. Tem um bloqueio. Consegue uma parte da inteligência, uma parte é bloqueada. Então, é isso que ele fala. Por
por que que isso acontece? E por que que essas almas nascem assim? Porque elas, em outras vidas, abusaram da inteligência. Teve a inteligência, e aí o que que eles fizeram com a inteligência? Usou para o mal, matou pessoas, cria arma que vai destruir muitas pessoas, usa a mente apenas para encaminhar as pessoas para o mal, fazer o mal. Então, quando elas vão renascer no novo corpo de carne, a sua alma vai estar ali, né, reencarnada. Esse espírito vai reencarnar num corpo de carne com problemas, com defeito. É um bloqueio da inteligência. Por quê? Porque usou mal. Tudo aquilo que Deus dá pra gente, que a gente não faz bom uso, Ele retira de nós. Assim é na nossa vida terrena. O nosso Pai dá uma coisa pra gente tomar conta. Se eu não tomar conta, o que que Ele vai fazer? Ele vai me tomar. Ele toma aquilo de mim e não vai me dar responsabilidade para mim tomar conta mais. Por quê? Porque eu não cuidei. Eu não cuidei direito. Então é isso que acontece com a gente. Deus dá inteligência. Para quê? Para usar para nosso crescimento espiritual, para ajudar as pessoas. A inteligência não foi feita para a gente fazer pessoas sofrerem, sociedades sofrerem, a humanidade sofrer. Não foi feito para isso. Quando esses homens utilizam a inteligência para o mal, eles são retirados. Quando eles reencarnam, eles não têm o discernimento, eles não têm, eles nascem idiotas, imbecis, com bloqueio da inteligência. Por quê? Porque se nascer com a inteligência de novo, boa, vai fazer o mal novamente. Então, Deus tolhe e devagarzinho, conforme a gente for mudando o coração, for melhorando, vai dando pra gente mais oportunidades, né, de ter discernimento, de ter a posse da nossa inteligência. Às vezes a gente não pode ter. Se Deus der a posse plena da nossa inteligência, a gente vai fazer coisas horríveis com ela. Vai prejudicar, vai matar, vai levar pessoas à derrocada moral. Então, por isso que ele não dá. Algumas pessoas nascem com idiotia, com problemas mentais, porque muitas vezes são espíritos que fizeram mal, são espíritos que faliram nas encarnações passadas. Aqui, aí ele fala assim: qual é o estado da alma durante o sono? Qual é o estado da alma? Alma quem? Do nosso espírito. O nosso espírito durante o sono. Quando o meu corpo de carne está dormindo, o que que acontece? Ele está dormindo, eu tenho o meu espírito. Aí o que que acontece com o meu corpo, com a minha alma, né? Ele está perguntando. Durante o sono, apenas o corpo descansa. Durante o sono, nós temos corpo, espírito e perispírito. Nós temos esses três elementos unidos quando estamos reencarnados aqui. Então, quando a nossa alma está dormindo, o que que acontece com esses elementos? Aí ele fala, durante o sono, apenas o corpo descansa. Só o corpo está descansando, as células se refazem, né? O espírito não dorme. As observações práticas provam que durante aqueles momentos, o espírito goza de toda a sua liberdade e da plenitude de suas faculdades. Então, enquanto o corpo de carne está adormecido, refazendo as células, se reharmonizando ali com o sono, o espírito fica livre, ele tem uma semi-liberdade, né? E nesse momento, ele goza de quê? De uma liberdade na espiritualidade, né? Aproveita o descanso do corpo e os momentos em que sua presença não é necessária para agir em separado e ir onde deseja. Então, quando o corpo descansa, dorme, o espírito necessariamente não precisa estar ali. Ele pode ir
para colônias espirituais estudar, ele pode ir para outros lugares. Ele não necessariamente ele tem que ficar ali no corpo de carne. Então, nesse momento, ele tem uma semi-liberdade e pode separar e ir aonde ele quiser. Aonde está a sua mente, o seu pensamento, é para onde ele irá. Durante a vida física, por maiores distâncias a que se transporte, o espírito está sempre preso ao corpo pelo laço fluídico, que emprega no regresso, quando sua presença se torna necessária. Então, o espírito tem uma semi-liberdade, só que o espírito está ligado, preso ao corpo de carne, através do perispírito. O perispírito, lembra que já falamos, quando o corpo de carne vai se ligar ao espírito, ele se liga praticamente, materialmente ao perispírito. O perispírito vai se ligando de célula a célula. Só que o perispírito fica ali ligado, é aquele cordão prateado que se vê. Tô um pouco gripada. É aquele cordão prateado que é visto nos espíritos que estão encarnados. Esse cordão prateado, quem que é? Ele é o perispírito. Então, quando a gente está lá, dormir no corpo de carne, o espírito pode ir aonde o pensamento dele estiver, onde estiver o seu coração. Qualquer coisinha que possa acontecer nesse corpo, ele volta rapidamente. Ele é atraído para o corpo rapidamente. Só a morte desfaz esse laço. Quer dizer, só quando há a morte do corpo físico é que o perispírito se desliga desse corpo de carne, tá? Então é isso. Agora a pergunta 137. Qual a causa dos sonhos? Os sonhos resultam da liberdade que frui o espírito durante o sono. Então, qual é a causa dos sonhos? O que causa o sonho que a gente sonha quando está ali dormindo? Eles resultam da liberdade que frui o espírito durante o sono. Então, muitas vezes os sonhos são acontecimentos ocorridos com o espírito, né? O corpo está lá descansando, está se refazendo, o espírito pode ir em um lugar, ver coisas, conversar com pessoas e assim, com espíritos. Algumas vezes são a recordação dos locais e das pessoas que viu, que visitou, enquanto o corpo repousava. Então é o que eu disse, muitas vezes o sonho você lembra, às vezes pedaços, você às vezes consegue lembrar pouca coisa, às vezes não se lembra. Às vezes, aqui ele diz que pode ser recordação de locais e de pessoas que se encontrou durante o sono. Emancipação da alma, sono, sonhos, sonambulismo, dupla vista, letargia. Isso tudo nós temos lá no livro dos médios, tem onde é tratado, um capítulo que é tratado de cada assunto desses aqui mais especificamente, tá? Então é isso. 138. De que provém os pressentimentos? O que é pressentimento? Se tem aquele pressentimento ruim, aquele pressentimento bom, você fica preocupada, aquilo não sai da gente. De que provém os pressentimentos? São recordações vagas e intuitivas de coisas que o espírito aprendeu em horas de liberdade. Algumas vezes são avisos ocultos dados por espíritos amigos. Tudo bem? Então, assim, esses... Pode estar aqui conosco? Tudo bom? Como é que você está? Joia? O nosso estudo, estamos aqui nesse livro. Deixa eu passar para você, se você quiser seguir. Só um minutinho. 130.
esse aqui a gente está terminando esse livro. A hora que terminar, nós vamos começar o estudo do livro dos Espíritos. Aqui, esse finalzinho, essa perguntinha aqui, 138, tá? Ó, de que provém, a gente está falando sobre o espírito, perispírito e o corpo de carne, né? Nós somos formados desses três elementos, quando encarnados. Então, quando nós temos o nosso corpo de carne, espírito e perispírito, é falado de alma. Para nós aqui no Espiritismo, a alma quer dizer eu reencarnado, meu espírito reencarnado. Aí ele falou sobre o sonho, qual que é o estado da alma durante o sono? O corpo fica dormindo e o espírito está ligado pelo perispírito no corpo de carne. Quando a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, que começa a haver a duplicação, que gera uma vida ali já vai se ligando de célula a célula o espírito que vai reencarnando aquele corpo. É tudo organizado, planejado. E aí, quem que se liga realmente é o perispírito, tá? Então, aí ele fala isso. Qual que é o estado da alma durante o sono? O espírito, o corpo fica dormindo, descansando na cama. O espírito ligado pelo perispírito, ele pode ir aonde ele quiser. Aonde está o pensamento? Se ele está... Durante o dia eu estava preocupada com alguém que mora fora. Às vezes, nesse período do sono, eu posso estar lá com a pessoa. Muitas vezes a gente sonha. Aí ele está falando do sonho. O sonho, muitas vezes, é que a gente foi, encontrou com pessoas, esteve em lugares. Aí vem aquela lembrança, né, do sonho. Às vezes, lembranças fortes, que a gente lembra mesmo. Às vezes, coisas que você não lembra direito e às vezes não lembra nada. Você sabe que você sonhou, mas você não lembra, né? E agora aqui, a 138, ele vem falar de que provém os pressentimentos. São recordações vagas e intuitivas de coisas que o espírito aprendeu em horas de liberdade. Algumas vezes são avisos ocultos dados por espíritos amigos. Então, o que é o pressentimento? É uma recordação, é uma intuição. Às vezes a gente encontrou com o espírito, ele deu conselhos, ele falou alguma coisa para nós e aquilo ficou gravado na nossa mente, né? Então aí a gente fica com aquela impressão, com aquele pressentimento, sabe? Aí muitas vezes, quando acontece, a gente fala, eu já sabia, né? Eu já sabia. Então assim, é isso. São recordações intuitivas, né? Que a gente pode receber, são avisos ocultos. Às vezes os espíritos, eles preparam-nos, né? A gente é preparado, vai acontecer uma coisa na nossa vida e para a gente ser forte, ser firme, quando a gente dorme, na semi-liberdade, na erraticidade, no mundo espiritual, a espiritualidade conversa com a gente. Prepara, conversa, dá equilíbrio, dá paz pra gente, né? Então, assim, às vezes a gente deita agoniada, desesperada, desequilibrada, né? E no outro dia acorda sereno, calmo. Eu vou fazer assim, eu vou tomar esse caminho. Parece que as ideias da gente foi tudo organizada e a gente tá diferente no outro dia, né? Então é isso, é porque a gente encontra com espíritos. Você quer perguntar, falar? Se quiser, pode falar. Tá entendendo, né? É que você já frequentou sempre, você quer que eu ligue o vento? Tem aquele outro vento. Liga aquele ali, Jamana, aquele ali é mais essa de baixo. Será que vai ventar nela? Vê se tá ventando, tá? Porque eu tô de cabelo molhado, de cá, né? Ó, a pergunta, você quer ler? É a 139. Posso? Você importa de filmar? Não? Vamos lá. 139. Porque há na terra homens selvagens e civilizados, sem a preexistência da alma, esta pergunta ficaria sem resposta. A não ser que se admitisse que Deus criou almas selvagens e civilizadas,
o que também seria a negação da sua justiça. Por outro lado, o raciocínio não admite que vindo a morte, a alma do selvagem permaneça perpetuamente na inferioridade, tão pouco que esteja na mesma categoria da alma de um homem instruído. Vamos parar, vamos ver esse pedacinho, depois a gente lê o próximo, né? Então ele fala, porque há na terra homens selvagens e civilizados. Se a gente não acreditar na existência da alma, o que a gente vai fazer? A gente acha que Deus não é bom, Ele vai criar seres civilizados, já evoluídos, e seres selvagens, que não sabem nada, ignorantes, né? Então, o que a gente vai entender? A gente vai entender que a justiça de Deus não é correta, não é certa, não é perfeita. Por que cria nessa vida? Se a gente só pensar que existe essa vida, não existem vidas sucessivas. Não existe a existência do espírito. Então aí Deus nessa vida vai criar selvagens e vai criar civilizados. Não, então a lei de Deus é imperfeita. Porque como que pode criar pessoas ignorantes e pessoas já com conhecimento, né? Aí ele fala assim, né? Quando a gente admite que a alma, né, veio a morte do corpo de carne, né? O espírito, ele vai permanecer vivo. Então aí ele diz, a alma do selvagem permaneça estacionária, perpetuamente na inferioridade, tão pouco que esteja na mesma categoria da alma de um homem instruído. Então, se a gente não acreditar na existência da alma, que o espírito vive, que Deus dá encarnações, vidas sucessivas para ver o nosso aprendizado, se a gente não crê nisso, se a gente crê que tudo foi criado nessa vida apenas, a gente vai pensar o quê? Que Deus, o que ele vai fazer com essa alma do selvagem? Vai ficar estacionária, parada, não vai evoluir, não vai crescer, não vai nada. Nasceu ignorante e vai morrer ignorante, né? Vai ficar estacionária. Então, acreditando na existência do espírito, nas vidas sucessivas, a gente entende da evolução, do progresso espiritual. O selvagem de hoje é um espírito que foi criado depois do civilizado. Todos os dias Deus cria todas as horas, todos os dias. Então tem espíritos nascendo hoje, tem espíritos que já nasceram há muito tempo e tem espíritos muito mais velhos do que nós, né? Então Deus está sempre, constantemente criando espíritos. E esses espíritos vai construir o seu progresso, a sua evolução. Todos nascemos simples e ignorantes, mas um dia estamos fadados a todo ser perfeito. Todo mundo vai ser puro. Todos os espíritos são criados com este objetivo, o da perfeição. Aí vai depender de cada um, devagar, né? Então vamos continuar? Quer falar alguma coisa? Não, estou entendendo bem, assim, tá? que o espírito vem vindo para evoluir, não é só nessa matéria, entendi bem. Isso, mas se quiser falar, pode falar, tá? Caroline, né? Isso. Pode falar. Germano, se quiser falar, fala, é bom. Só uma voz, se eu ouvir só uma voz, cansa. Às vezes. Pode. Uhum. Admitindo para as almas um mesmo ponto de partida, único. Doutrina compatível com a justiça de Deus, a presença simultânea da selvageria e da civilização sobre a terra. É um fato material comprobatório do progresso que nos realiza
e que outros podem realizar. A alma do selvagem alcançará, pois com o tempo, o nível da alma civilizada, entretanto, todos os dias morrem selvagens. Suas almas não podem alcançar esse nível, senão através de reencarnações sucessivas, cada vez mais adiantadas e adequadas à sua evolução, passando por todos os graus intermediários. Muito bem. É o que nós falamos anteriormente. É aquilo ali mesmo. É a alma do selvagem. Aqui nesse planeta existem selvagens, espíritos? Sim. Aquelas raças que moram lá na selva, que não tem contato, né, com a natureza, não tem contato com a civilização, que tem aquele conhecimento ainda, que está começando a se desenvolver, né? A sua inteligência está começando a desabrochar, a desenvolver. Então tem diferença, sim, dos homens selvagens, dos homens civilizados. O civilizado é porque ele já viveu mais tempo, ele já teve mais aprendizado, né? Teve mais educação. Por quê? Porque foi trabalhado, né? Igual nós aqui na Terra. Tem pessoas, a gente encontra pessoas que estão nascendo agora. E tem pessoas que já nasceram. E nós já somos idosos. Nós já estamos partindo. Tem espíritos chegando. Tem espíritos que já se instalaram, já estão aqui, né? Então é isso, né? Vamos lá? Quer ler? 140? Não se poderia admitir, como aliás é a opinião de algumas pessoas, que a alma só encarna uma vez e realiza sua evolução em outras esferas, no estado de espírito desencarnado. Essa hipótese só seria admissível se na Terra só houvessem homens do mesmo grau de moralidade e intelectualidade, pois neste caso a Terra dir-se-ia, é isso? Isso aí, isso mesmo. Especialmente destinada a uma certa gradação de moralidade. As provas em contrário, e entretanto, é o que temos à vista. Não se compreenderia com efeito que o selvagem não pudesse chegar à civilização na Terra, quando existissem almas adiantadas, encarnadas ao seu redor, nem que por força tivesse de progredir noutra parte, uma vez que as almas inferiores encarnadas neste mesmo globo, disto-se deduz que a possibilidade da pluralidade das existências terrenas resulta no mesmo exemplo que temos à vista. Lê esse restinho. De um outro modo, seria preciso explicar. Isso, primeiro. Porque só a Terra teria a prioridade no terreno das reencarnações. Segundo, porque tendo essa prioridade nela, se encontram encarnadas almas dos mais diversos graus evolutivos. Tá bom, então vamos lá, né? Então ele pergunta se a gente admitisse, né, que a alma encarna só uma vez e que ela vai realizar sua evolução em outras esferas, no estado de espírito desencarnado, né? Então é impossível. Como que você pode aprender tudo numa vida só? Não tem como, né? É impossível. Agora, se aqui na Terra, se houvesse só essa vida, então para que a gente acreditasse na existência de um Deus bom, todo mundo tinha que nascer igual.
todo mundo tinha a mesma intelectualidade, todo mundo